é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Magnetismo é o fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos, chamados ímãs, entre ímãs e certas substâncias magnéticas e também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo correntes elétricas. Todo ímã apresenta duas regiões distintas, em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados norte N e sul S. Tem-se a impressão de que os polos do ímã são idênticos, mas isso não é verdade, pois, suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, verifica-se que, após uma série de oscilações, ele volta sempre à mesma extremidade, sensivelmente para o norte e a outra para o sul. Denomina-se por isso polo norte a extremidade que se volta para o norte e polo sul a outra. A diferente natureza dos polos de um ímã já posta em evidência devido à sua orientação particular. Evidencia-se mais ainda quando se notam as ações que os polos de um ímã exercem sobre os polos de outro ímã. Então temos aí a lei da força magnética, que diz que os polos da mesma natureza se repelem e de naturezas diferentes se atraem. O objetivo dessa experiência é comprovar a existência do campo magnético, sua forma de representação e as interações magnéticas, e também mostrar propriedades do ímã, como a capacidade de atrair outros objetos e verificar o que ocorre em duas situações na aproximação de dois ímãs. Manipulação é o fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos. Para fazer esse experimento, vamos precisar de dois ímãs de som grandes. Para evidenciar esse processo, basta aproximar o polo norte de um ímã ao polo sul de outro ímã, que nota-se uma atração. E aproximando-se dois ímãs de mesmo polo, nota-se uma repulsão. Para fazer esse experimento, vamos precisar de dois ímãs de som grandes, pó de ferro limpo, uma folha de ofício. Para se evidenciar as linhas de campo magnético, espalha-se o pó de ferro em uma folha de papel sobre a qual se encontra o ímã. O pó de ferro dispõe-se segundo as linhas curvas que ligam os polos norte e sul, chamadas linhas de campo ou linhas de força. Por convenção, considera-se que, no campo exterior a um ímã, as linhas de campo saem pelo polo norte e entram pelo polo sul do ímã. Para fazer esse experimento, vamos precisar de dois ímãs de som grandes, pregos, 5 tamanhos, 3 de cada, tesoura, chave de fenda e clipe de papel. Imantação por indução ocorre quando o material fica exposto ao campo magnético de um ímã permanente por um determinado tempo, a ponto de ser magnetizado.
chave de fenda, clipe, prego, deixados em contato com o ímã permanente, adquirem a capacidade de se atrair mutuamente, pois o tempo de exposição ao ímã torna-os magnetizados. Os materiais atraídos pelo ímã são chamados de ferromagnéticos. Esses materiais também podem comportar-se como um ímã, atraindo outros materiais ferromagnéticos. Portanto, existem dois tipos de ímãs: permanente, quando o magnetismo do material se conserva por tempo indefinido, exemplo, o próprio ímã em barra, e o temporário, quando o magnetismo do material permanece apenas durante algum tempo, exemplo, o prego em contato com o ímã se transformará em um ímã enquanto durar o contato. Verifica-se que existem posições em que os ímãs se atraem e posições em que eles se repelem. Essas posições localizam-se em lados opostos de um ímã. Essa atração e repulsão é devido à força magnética. A força magnética atua em uma determinada região do espaço, chamada de campo magnético. Também é interessante observar que, independente dos polos, eles atraem outros materiais, como os diferentes tipos de pregos e clipes. O clipe, que é constituído por uma liga de ferro, é atraído pelo ímã, em uma ação semelhante à ação de um corpo eletricamente carregado sobre um corpo eletricamente neutro. O material que constitui o clipe é então denominado ferro magnético, porque sofre uma forte ação do ímã. As linhas dão uma ideia visível da influência do campo magnético ao redor do ímã ou do arranjo de ímãs utilizado. O vetor campo magnético é tangente às linhas de indução e indica, portanto, a direção do campo magnético em cada ponto. Nessa experiência, fizemos 3 experimentos para observar a natureza do magnetismo, mas de forma simples para que você também possa fazer em casa. Resumindo o que vimos anteriormente, tem-se o resultado de que polos iguais acabam por se repelir, enquanto polos diferentes se atraem.